RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Nós nascemos com sentidos que são tão naturais pra gente que a gente passa a não percebê-los mais. Você está me ouvindo porque eu estou falando com você, obviamente percebeu que você tem uma audição, só que você cuida dessa audição? Você dá o devido cuidado para o seu ouvido e para todo o aparelho que isso compõe? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Bem-vindo ao Geração 50+. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas, uma ótima semana para todos, a segunda-feira se iniciando. Eu quero chamar a atenção para todos que hoje à noite, às 10h30 da noite, nós vamos ter aqui nos estúdios da RDC TV o debate dos vice-candidatos ao governo do estado. Semana passada nós tivemos um debate para os governadores e foi um sucesso, uma tremenda audiência. E eu acho importante você acompanhar hoje também às 10h30 quem são as pessoas que estão indo ou concorrendo com esses candidatos para o governo do estado. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Geração 50+, a Tatiana Andrade. A Tatiana Andrade é uma especialista numa área que eu acho muito importante e eu acho que as pessoas pouco valorizada, digamos assim, ou pouco percebida pelas pessoas. Na abertura do programa eu comentei, Tatiana, a respeito de que isso é tão natural para a gente, né? O ouvir. Nós nascemos ouvindo, quem não tem algum problema, obviamente, mas que nós não damos o devido valor. E eu acho importante dividir com o nosso público do Geração 50+, os cuidados que a gente pode ter. E o que mais me chamou a atenção foi uma terminologia da tua especialidade, que é a neuroaudiologia. Bom, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente o que é a neuroaudiologia. Tá certo. Obrigada, bom dia, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui e divulgar um pouquinho a respeito sobre a audição e a neuroaudiologia. Neuroaudiologia nada mais é do que a ciência que estuda, né, ou as avaliações, diagnósticos que a gente faz a respeito do que o seu cérebro faz com aquilo que ele escuta. Perfeito. Né? Então, o ouvido ele só ouve. E quem entende, quem internaliza as informações, faz memória auditiva, localização auditiva, tudo isso é o cérebro, é uma função mais central. Por isso, a terminologia neuroaudiologia, né? E interessante, Tatiana, nós estávamos conversando antes a respeito, que essa é uma relação que poucas pessoas fazem, na verdade, né? Parece que ele é uma área isolada, né? Só ouvimos, e isso não vai ser registrado pelo cérebro. Mas o curioso é que os problemas de audição, na verdade, eles podem, inclusive, acelerar alguns processos de desgaste, de memória. É isso mesmo? Exato, né? O nosso envelhecimento natural, juntamente com as vivências do ouvido durante toda a nossa vida, vão gerando algumas alterações. E a gente só vai notar isso depois quando já estiver muito ruim, né? Porque não dói, a gente não sente dor, né? Eventualmente, a gente vai ter alguns sintomas que são, assim, redução da memória, perda do cognitivo. Então, se a gente não toma uma atitude, né, não realiza avaliações e acompanhamento e não faz nada para melhorar isso aí, vai piorando. Acelera esse processo. Acelera esse processo, exato. E, Tatiana, me explica para o pessoal de casa, porque esse envelhecimento, né, da nossa audição, ela é natural, né? Isso acontece absolutamente com todo mundo. Isso. Existe a partir de um determinado momento ou ela é gradativa? Desde que nós nascemos e ela vai gradativamente diminuindo? Como é que funciona esse processo? Sim. O envelhecimento natural a gente chama de presbiacusia, essa é a terminologia, né, para isso. E ela vai acontecendo a partir ali de 55, 60 anos, quando a gente tem algumas alterações assim mais circulatórias de ouvido interno. A gente também vem, como eu falei anteriormente, dessa somação de vivências e a partir de uma determinada idade a gente tem mais alterações metabólicas, que são aquelas que aparecem nos exames de sangue comum, né, que a pessoa faz de glicose, triglicerídeos, colesterol. Então, essas alterações podem acelerar um pouquinho. Esse tipo de exame também pode te causar algum problema auditivo? Não é que pode causar. São assim, exames básicos que são solicitados junto. São sintomáticos, na verdade, de algum problema? Como é que funciona isso? Não, quando a gente tem essas alterações, a gente pode acelerar um pouquinho esse processo de envelhecimento aí, essas alterações auditivas. Entendi. Tá? É a somação, né, de vivências, como eu comentei. Hoje é muito comum
você percebe pelas ruas, você anda, né? Principalmente a juventude, muito mais do que as pessoas, né, nessa faixa etária, mas hoje a gente tem o hábito de usar muito fones de ouvido. Sim. Os nossos smartphones com fone de ouvido, são aparelhos de música, todo mundo gosta muito. Isso é um agravante? É um agravante. A gente chama de PAIR, a perda auditiva induzida pela exposição ao ruído, né? Então, ela é mais um agravante, além de todas as outras vivências que vão se somando. Ela vai lesionando os cíliozinhos lá do nosso ouvido interno, falando assim numa linguagem para o pessoal entender melhor, né? E a gente não consegue mais recuperar. Tudo que a gente perde de audição, a gente não consegue... É irrecuperável. A gente não consegue recuperar. Olha só que importante, pessoal. Então, assim, eu tomo muito cuidado com a sua audição, porque o que você perde, você isso é um processo que você não recupera, mas você consegue, pelo menos, estagnar, se tiver alguns cuidados? Na verdade, a gente faz avaliações periódicas para acompanhamento e, a partir de um determinado momento, a gente percebe, opa, aqui o teu nervo auditivo está piorando, aqui ele está entrando em degeneração, né? E a gente precisa realizar uma intervenção quanto a isso. Olha só. Eu vou te dizer assim, como usuário, tá? Eu numa área... a gente ouve muito falar em audiometria, que eu acho que é o exame mais corriqueiro, é o que todas as pessoas ouvem falar, e até em função de muito comercial de aparelhos, né? Claro, para audição. Claro. Esse é o primeiro exame que deve ser feito? Este é o primeiro exame. Na verdade, às vezes o pessoal vai lá no colega otorrino, faz a avaliação inicial, ele pede esse exame e sem esse exame ele não consegue ter um norte, assim, né? Saber por onde começar. Então, é um exame de triagem mais básico, que avalia ali a audição periférica e a parte do ouvido médio, se tem alguma infecção ou não, inflamação, disfunção, né? E ali, a partir dali, a gente vai ter esse norte de se o tratamento é medicamentoso ou é cirúrgico, né? Ou se é um tratamento de estimulação, o que a gente vai fazer, se é uso de prótese ou não. Entendi. Como que foi estimulação? Explica pra gente, assim, como que seria a estimulação? A estimulação auditiva a gente faz com o uso, por exemplo, da prótese auditiva, né? Que ela pode ser implantável ou não. O prótese que você fala, na verdade, é o aparelhinho O aparelhinho auditivo. Perfeito. Né? O aparelhinho, ele vai emitir os sons corrigidos para o seu nervo auditivo, então o ouvido só ouve, né? Os sons passam pelo nervo auditivo para o teu cérebro e ali eles têm que passar em vários, como se fosse assim, paradinhas de ônibus, são luzinhas. Esse som vai passando nessas funções ali da via auditiva, vai trocar informações entre as orelhas, né? No teu cérebro, vai fazer a internalização das informações e aí recebendo os sons todos os dias pela prótese, a gente está de alguma forma estimulando o seu cérebro a manter a audição. Olha só. Porque, na verdade, o ouvido é a porta de entrada dos sons para o cérebro. Se a gente não ouve, a gente não se comunica bem, né? Deixa eu explorar um pouquinho mais esse teu conhecimento, Tatiana, porque eu gosto de ser muito didático para as pessoas em casa, porque eu sei que isso é um assunto pouco conhecido, pouco debatido, e a gente vê muito comercial de televisão. Claro. Eu estou vendo que ele é muito mais aprofundado do que a gente imagina, né? Porque as pessoas dizem, eu vou lá, faço um exame de audiometria, que é aquele dos sonzinhos, e a pessoa já te dá um aparelho e você sai escutando. Não é bem assim que funciona, então, né? Não é bem assim. Faz a avaliação auditiva, volta no médico, no otorrino, né? Se for o caso de medicação, vai ser medicado. Se for o caso de cirurgia, vai ser, né, combinado isso daí. E se não for o caso, realmente é uma perda de audição já estabelecida. Ela não é temporária, ela já é permanente. Entendi. Né? Então, ela já é permanente. Qual é o método, né, que a gente utiliza? É o uso da prótese. E esse caso cirúrgico, ele é um caso extremo, né? Não é muito, ou é muito comum? Não seria caso extremo. A gente tem, inclusive, assim, bebês com otite de repetição, infecções adenoides aumentadas, né? Que precisa de uma microcirurgia, que seria o tubo da ventilação. Sim. Então, existem vários graus aí, vários tipos de cirurgia. Que curioso isso. Eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo e eu quero dividir isso com os telespectadores. Há um mês atrás, eu comecei a sentir um desconforto no meu ouvido direito, pouco mais de um mês atrás. E aquilo começou a ficar recorrente, era todos os dias, a sensação que eu tinha era como se tivesse um corrimento, alguma coisa assim. Eu disse, puxa, eu estou com um problema de ouvido. Marquei um horário, fui no otorrino, fui lá, fiz a consulta, fiz todos os exames. Realmente estava uma pequena inflamaçãozinha, ele me deu uma medicação para curar isso, só que o que ele diagnosticou? Que o meu problema não era o ouvido propriamente dito. O meu problema era mandibular.
Eu estava com um problema de mordida. A minha mordida, não sei se chama mordida cruzada e tudo mais, até me direcionou para um pessoal ortodontista agora para mim poder sanar esse tipo de problema. Sim. Isso é comum? As pessoas te procurarem em função do ouvido e perceber que outras... É comum. Acredito que 50% dos pacientes chegam com uma queixa de ou tá com o ouvido entupido, né? Parece que eu subi a serra e não voltei mais. Sim. O ouvido não abre ou tem alguma coisa ali que está esquisita e sente dor às vezes nessa região. Então, a região da articulação ela é muito colada com a nossa tuba auditiva. E reflete, obviamente, a gente faz a confusão achando que o problema é no ouvido e, na verdade, não é. Muda a pressão do ouvido e dá essa sensação toda. Na verdade, o teu caso era combinado, né? Tinha aí uma inflamação. Exatamente. Né? Talvez eu não sei interna. se um desencadeou o outro, não sei exatamente, mas eu sei que eu estava com essas duas questões para resolver. Eu acho que talvez juntaram as duas e tu tiveste mais atenção para isso. Você fez um comentário, essa questão da pressão atmosférica, quando a gente anda de avião, quando a gente sobe uma serra, isso é absolutamente normal, as pessoas não precisam se preocupar com isso. Não, é tranquilo. Isso não é caso de ter procurar um especialista em função disso. Na verdade, quando a gente faz automaticamente no voo a deglutição, que faz essa ventilação ali da tuba, né? Mastigação, às vezes tem pessoas que comem chiclete, ou às vezes bebem água, comem no voo, né? O que as crianças não conseguem fazer automaticamente não entendem, e aí choram bastante, né? Entendi. Tem um pouquinho mais de desconforto no voo do que a gente adulto, que abre a boca, né? E faz essas manobras aí. E Tatiana, fala pra mim o seguinte, quem é o público realmente que te procura? Se é um pessoal a partir dos 50 anos, que é um pessoal que começa a perceber que está tendo essa perda de audição, você recomendaria o pessoal mais jovem a fazer ser um pouco mais profilático e procurar antes para ver se já tem alguma tendência a isso? O meu público maior é adulto e idoso. Mas eu recebo ainda crianças, né, com às vezes dificuldades escolares e que são agitadas. E aí a gente percebe lá no nosso consultório, sou eu e um otorrino juntos que atuamos, né? A gente percebe que a criança ela é agitada ou tem alguma série de comportamentos que vêm de coisas de ouvido, assim, que está incomodando. É como se a criança não soubesse exatamente o que ela está sentindo. Eu acho super importante isso que você está comentando, Tatiana, porque é legal fazer essa investigação na tenra idade, como a gente chama, muito jovem, porque às vezes tem diagnóstico de hiperatividade, entendeu? Da pessoa não ter atenção, do menino ter, sabe? Mas assim, às vezes é a visão, às vezes tem problema de visão e a pessoa não consegue prestar atenção ou ler o que o professor tá colocando no quadro negro. Questão de audição, ela não consegue interagir normalmente com as outras crianças. Então, principalmente se você tem criança em casa, eu acho fundamental fazer essa investigação cedo, porque às vezes a gente está indo pelo caminho errado. Né? Sim. E você faz uma correção, às vezes, e consegue trazer uma normalidade de aprendizado, de vida, de relacionamento, né? para essa qualidade de vida. Isso aí. E quando as pessoas... Isso a gente está falando de jovens, mas quando a gente chega nos 50, 60 anos, eu percebo... eu tenho um caso até na minha família. Minha mãe usa aparelho auditivo. Eu tenho um caso familiar, né, de meus tios usam aparelho auditivo. E eu percebo que eles têm uma certa dificuldade de adaptação com esse aparelho. Sim. Isso é normal? É normal. Na verdade, assim, precisa de um acompanhamento, né? Às vezes a pessoa vai num local que é só um local de venda, né? Coloca prótese e não faz aquele acompanhamento. Então, precisa ter o médico acompanhando, o audiologista junto, né? Fazer avaliações a cada 3 meses no primeiro ano, ver como esse ouvido funciona, como ele vai reagir, né? E acompanhar o paciente. Se ele não utilizar o aparelho, ele nunca vai se adaptar tão bem. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, tu perdeu uma perna, né? Tens que utilizar uma prótese. Ah, mas eu não vou usar porque não vem visita na minha casa, quando chegar alguém eu vou utilizar. Não vai conseguir caminhar tão bem se não treinar usando a perna. Sim. Né? A mesma coisa via auditiva. A gente precisa de sinapse, a gente precisa de estímulo para funcionar. Sabe o que a gente vai fazer, Tatiana? A gente vai ensinar o pessoal de casa a usar isso. Mas vai ser no segundo bloco. A gente já volta depois do comercial. Fique por aí. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Voltando do nosso intervalo. Eu quero lembrar vocês que hoje, às 10h30 da noite, nós teremos aqui na sede da RDC TV o debate entre os vice-candidatos ao governo de estado. Não deixe de acompanhar, porque é um momento muito importante, as eleições já estão aí na próxima semana, então avalie bem,
para quem você vai direcionar o seu voto. Hoje, 10h30 da noite, aqui no canal 24 ou 524 da NET, pelo Facebook RDC TV, que é a fanpage da emissora, e por todas as redes sociais. Eu estou de volta aqui agora, no assunto que nós estamos falando hoje, que eu acho super bacana, estou aprendendo muito com a Tatiana. Tatiana, a gente conversou num primeiro bloco a respeito de todas essas questões de problemas auditivos. Aí me veio uma questão em mente. Poxa, a gente sabe que são exames, normalmente com equipamentos mais sofisticados, para avaliar profundamente, como você comentou. Quem tem acesso a um plano de saúde e quem tem acesso a um médico particular, eu acredito que tem um acesso fácil a isso. Agora, a pergunta que eu te faço, e o pessoal que depende do SUS, ele consegue ter todos esses, chegar a esse diagnóstico que você está me falando também pelo SUS ou pelo Sistema Único de Saúde? Consegue sim. Todos os exames o SUS tem, disponibiliza, né? Porém, o tempo, ele não é o mesmo que de um consultório. A realidade é aquela que todos nós conhecemos, né? Mas o importante é saber que tem isso à disposição. Tem, sim. Então, se você realmente imagina que já está começando a ter algum problema de audição, está perdendo a sua audição, se inscreva. Porque quanto antes também você acionar, antes você vai conseguir diagnosticar isso. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Tatiana, tem outra questão que eu queria abordar contigo, que a gente está falando de casos um pouco mais específicos, né? Mas tem detalhes, tem algumas coisinhas que acontecem com todos nós, né? Dor de ouvido, a tontura, entende? Às vezes a pessoa se levanta muito rápido. O que é que acontece? E isso está tudo relacionado com a nossa audição, né? Sim, as pessoas não têm essa noção de que a tontura é relacionada com o ouvido. Quem controla o nosso equilíbrio é o ouvido interno, né? O nosso labirinto, que a gente chama. Sim. Então, às vezes a pessoa tem essa sensação de tonturinha e vai no neurologista e não é nada neurológico, vai pro otorrino, né? O otorrino faz ali as avaliações, precisa investigar um pouquinho melhor. Vem para o audiologista, faz o exame da vectoeletronistagmografia. Nossa, que nome complicado. E aí, nesse exame, a gente avalia especificamente essa função, né? Mas para quem que você recomendaria? Não é aquela pessoa que tem uma tontura e passou. Não. Isso é para quem tem algo recorrente, né? Que aconteça com uma certa frequência. Isso, que está incomodando, né? O seu dia a dia, na verdade. Pode existir o zumbido junto ou não. O zumbido, às vezes, aparece antes da tontura. Né? E o que é a labirintite propriamente dita? O que é? O que afeta? Por que a gente... Eu costumo dizer assim que é vulgo labirintite. Todo mundo fala essa terminologia e, na verdade, são alterações do labirinto. Então, a gente tem disfunções diferentes, que são aquela do desequilíbrio, que a pessoa diz... que a pessoa anda e não consegue manter a linha. Parece que eu tô bêbada, né? E aquela tontura mais giratória, né? Que é uma tontura, uma disfunção... Que a pessoa está, no caso, deitado, sentado e percebe que está rodando, é isso? Isso. No caso, deitado, seria uma tontura mais posicional. Entendi. Né? Que é mais fácil até de nós resolvermos. A gente faz uma manobra e aí aquele cristalzinho do ouvido que deslocou, a gente recoloca no lugar. Né? Isso é possível? É possível. Não precisa, mas é uma microcirurgia? Poderia dizer assim? Não, é uma manobra. Uma manobra. Uma manobra postural de cabeça e corpo, né? Que a gente faz no mar. Mas que coisa interessante, pessoal. Não tinha noção disso. E quando é uma alteração mais irritativa, aí o tratamento é medicamentoso. E esse da gente não conseguir manter o alinhamento, esse é um pouco mais complicado? A gente faz aí um acompanhamento com exercícios mais, assim, de equilíbrio, né? Como se fosse uma fisioterapia pro ouvido que... E consegue reverter esse quadro? Consegue. Sem tomar medicação? Aí é como eu lhe falei, são casos diferentes. Entendi. Um resolve com medicação, o outro com manobra e o outro com exercícios. Tem que investigar. Cada caso é um caso. Exato. Que perfeito, que perfeito. Eu tenho um episódio que eu gosto muito de me usar como exemplo, porque as pessoas conseguem se identificar em casa também. Sim. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu acho que muitas pessoas em casa são também. Apesar de eu estar parecendo muito calmo aqui, no meu dia a dia, controlado, eu sou uma pessoa bastante acelerada. E isso acontece com frequência comigo, principalmente no levantar. Às vezes eu estou ou deitado, ou descansado, e lembro que eu tenho que fazer uma coisa e já levanto rapidamente e por alguns segundos... Opa, o que está acontecendo? Me dá uma tonturinha, mas daí já passa. Uma recuperação também é rápida. Claro. Isso é normal. Isso é normal. Na verdade, tu estás numa posição deitada na horizontal e fez um movimento muito brusco. Então, os nossos canaizinhos lá do ouvido que mandam informação para o nosso cérebro de que posição nós estamos, se estamos sentados, deitados, né? Fizeste mais rápido do que essa informação chegasse. E aí, logo ele
se equilibra e se estabiliza. É que é interessante, né, Tatiana? As pessoas não se dão conta que nós somos seres bípedes, ou seja, a nossa base ela é muito pequena em função da altura que nós temos na nossa postura. Então, quem faz a regulagem, a correção do nosso andar, do nosso caminhar, da nossa postura, é exatamente esse sistema, né? Que é o sistema de equilíbrio. Exato. Que nos mantém. Então, assim, para você ver a importância que tem de você fazer uma investigação disso, de procurar um otorrino, de procurar uma fonoaudióloga, de procurar o próprio SUS, se for o caso. Se você começa a perceber que tem momentos de equilíbrio, momentos de tontura, perda de audição, eu acho que esse é muito importante, a investigação, que essa é a finalidade principal do Geração 50+, é trazer o alerta para as pessoas. Sim. Que investigue. Tenha uma vida um pouco mais profilática, eu digo assim, né? Antes que o problema chegue e seja muito mais grave, procure antes. E Tatiana, vamos dar uns conselhos para o pessoal em casa agora, porque o pessoal que está em casa já começou a se identificar. Opa, talvez tenha isso, talvez tenha aquilo. Sim. De que maneira que eu posso, o que eu posso trazer para a minha vida, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para não ter esse tipo, ou para melhorar a minha audição? Na verdade, assim, alguns sintomas começam a aparecer, né? Antes disso, as pessoas não costumam procurar. Então, o ideal seria, a pessoa tem algum sintoma, já procurar imediatamente, né, o atendimento. No caso, às vezes é um zumbidinho que apareceu e não existia, é a tontura que é recorrente, né? Eu escuto, mas eu não entendo. Então, as pessoas dizem assim, não, mas é o fulano que fala baixo, né? Minha filha fala para dentro, certo? Então, assim, não é. O som antes ele entrava por completo na tua veia auditiva e agora não está chegando, está faltando informação. Então, diminuir o uso de fone seria uma boa... Reduzir o uso de fone de ouvido, sim, com certeza. E o som, desculpa, mas assim, o som ambiente, você usar isso também muito alto, pode comprometer? Claro, claro. Participar de raves, baladas com muita frequência também? Com certeza. Então veja só, pessoal, é muito além do que a gente imagina. O som vai estimulando o nosso ouvido e aí a pessoa vai numa festa ou fica próxima à caixa de som, ela sai do ambiente e ela vai ficar com um zumbidinho. O zumbido. Se esse zumbido persiste, né, aí a gente já está causando uma lesãozinha no nosso ouvido. Pessoal, você percebeu que problemas auditivos podem surgir de todas as maneiras. É ouvir som demais em casa, é fone de ouvido, então investigue. Eu recebi hoje aqui a Tatiana Andrade, eu quero agradecer muito a tua presença, Tatiana, você esclareceu bastante, trouxe informações que eu mesmo desconhecia e eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou também. Pessoal, obrigado pela audiência de hoje, semana que vem teremos uma nova edição do Geração 50+, com outro assunto do seu interesse. Um abraço e até lá. Obrigada, bom dia. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.